Olá, eu sou a Anaís Nascimento E eu, a Edilza Risso. e esse é o podcast. Entre fases. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Fases. Se tem uma fase que todo mundo aqui vive 24 horas por dia, é a fase digital. Com certeza. E a pergunta que não quer calar hoje é: quando você abre o seu feed, você sente que está se conectando com pessoas ou apenas olhando para uma vitrine de lojas e vidas perfeitas? Perfeito. O nosso tema de hoje é exatamente esse: redes sociais. Conexão real ou vitrine constante? Vamos analisar os prós e os contras desse universo digital que mexe tanto com a nossa rotina, com a nossa mente e principalmente com as nossas emoções. Sim, e vamos falar sobre o lado bom, mas também sobre o preço invisível que a gente paga pela exposição, o perigo da comparação silenciosa e, claro, como construir um uso consciente para não adoecer no processo. Para começar, as redes sociais não são as vilãs da história, né? Elas têm um lado positivo gigante. Profissionalmente, como nós estamos fazendo, Sim. elas revolucionaram o mercado. Hoje, qualquer pessoa com talento, um serviço ou um produto bom consegue criar o seu próprio negócio do zero usando apenas o celular e mudar a vida da sua família, né? Mudar a sua vida. Com certeza, né? O uso profissional democratizou o trabalho. E além disso, tem o fator da conexão real, né? Quantas vezes a gente não consegue matar a saudade de um parente que mora longe, ou encontrar pessoas que compartilham a mesma fé, os mesmos valores que nós. As redes encurtam as distâncias, né? Nos dá essa praticidade de, apesar de não estar fisicamente, né? Ter contato com pessoas, com grupos, com comunidades que, né? Acreditam nas mesmas coisas, gostam dos mesmos hobbies, têm os mesmos ideais, então tem essa parte positiva de conexão também. E sem contar o acesso imediato à informação e ao conhecimento, né? A gente aprende receitas, dicas de É. organização, devocionais, notícias do mundo inteiro em segundos. A- mas a grande questão é que a rede social é uma ferramenta e o valor de uma ferramenta depende sempre de quem está a manuseando. Isso é verdade, né? A gente pode usar, né, para o benefício ou para o lado negativo, né? Você citou as receitas, é algo que me marcou bastante no início do meu casamento. Eu nunca fui, não era muito, né, amiga da cozinha, né? Nunca fui muito fã de cozinhar. Então eu sabia ali o básico e tal, e aí, apesar de precisar, né, da questão de realmente depender de preparar o próprio alimento, você tem o desejo mesmo, né, de preparar coisas diferentes, tal. É uma forma de demonstrar amor, de criar memórias, né, enfim, afetos. E aí eu consultava muita receita, muita coisa assim, coisas bobas assim, de como fazer, medida, isso e aquilo. E me recordo muito do, do site até, que eu usava muito, uso até hoje, aquele Tudo Gostoso, né? Ah, sim. É, muito meu amigo, muito meu aliado, aquele site ali. Então, é Nossa, tem inúmeras receitas boas, né? inúmeras, inúmeras, assim, né? E acho que a didática ali, né, é fácil de entender e tal, É. porque tem umas vezes muito elaboradas e outras que você não fala exatamente o que. Eu já peguei umas receitas, assim, de outros sites, né? Muito engraçadas, que tipo assim, tem lá 5, 6 ingredientes. Vamos lá, 5 ingredientes. Quando você vai no passo a passo, só cita 4. Cadê aquele quinto que falou lá em cima? Coloca onde? Em que horas? Tipo Fora assim. os ingredientes que a gente nunca tem, nunca acha no Tipo assim, mercado, né? nossa, uma erva lá da Bahia. Tipo, você não vai comprar, não consegue. Tipo, e o Tudo Gostoso traz isso um pouco também de ingredientes mais do cotidiano mesmo, né? Do dia a dia. Isso. Então, foi uma parte muito legal que eu usei bastante, assim, me ajudou muito, muito benefício aí pra mim, pra minha família. Vamos lá. Agora entrando um pouco no o custo da exposição, né? A gente falou um pouco dos benefícios, agora a gente vai falar um pouco da parte negativa, né? Onde a gente tem que tomar mais cuidado aí. Quando a exposição começa a custar caro, né? Parece que hoje existe uma regra invisível de que tudo precisa ser mostrado.
né? Se você comeu algo gostoso, se foi à academia, se brigou, se fez as pazes, tudo, tudo, tudo que a gente vive, a gente quer postar ali nos stories, né? Quer deixar ali como se meio que uma obrigação mesmo mental que a gente cria, né? Tenho que postar, tenho que estar ativo, porque eu não tô postando, parece que eu não tô vivendo. E o quão fina é essa linha, né? De tipo, quanto que é a sua liberdade, você quer realmente expressar um momento legal que você está vivendo, enfim, ou quanto você se sente aprisionado por isso, obrigado a fazer isso, né? É um exemplo muito clássico que eu tenho é de quando a gente se reúne para fazer coisas, né? De seja encontrar amigos em algum momento, alguma atividade. Sempre tem aquele momento que as pessoas querem parar para tirar foto, quer fazer vídeo. Só que às vezes fica tão cansativo isso como uma obrigação de fazer. Tem que É, tirar foto, tem que registrar, tem que postar, né? Ou até mesmo assim, a pessoa chega no evento ou na casa da pessoa já perguntando pela senha do Wi-Fi, tipo assim, é, preciso estar conectado o tempo todo, preciso, não posso perder isso e aquilo, né? É, Às vezes a gente está focando muito nas fotos perfeitas, nos vídeos perfeitos, e não está vivendo o momento. Que às vezes aquele momento dentro da nossa imperfeição é o momento perfeito, é o que é o perfeito, é o momento, não propriamente as recordações das fotos. É muito bacana ter, é muito legal ter, sim, você olhar e depois falar, poxa, 10 anos atrás eu estava naquele lugar, tal, te remete lembranças, mas o quanto é que a gente está sendo aprisionado por essa obrigação de ter que registrar tudo, ter que postar tudo, e a ansiedade que isso traz, né? exatamente. E tem a questão, eu olho assim, a questão sobre da exposição, de que de ser algo tipo assim, temporário, porque a gente tira aquela foto e depois É, perde, né? Você não tem, você não fica revendo aquelas fotos, você não revela, porque hoje em dia é muito difícil você revelar fotos. Eu estou tentando criar esse hábito de ter sim, fotos é legal. física, né, revelada, porque embora sejamos a, a geração que mais tenha recurso, essa que antigamente era tão difícil, né, eu conheço pessoas que tem pouquíssimas fotos por ser caro, né? Na época era caro para Sim, revelar, comprar os filmes, lembra dos filmes? lembro. Né? Verdade. Então, hoje a gente tem um acesso fácil. É barato você revelar uma foto e tal. Só que a gente perdeu isso. A gente. Perdeu mesmo. Não, tipo assim, a gente não revisita aquelas fotos, aqueles momentos, a gente não É, revisita. Embora a gente poste tanto, tire tantas fotos, o celular tá sempre com a memória cheia por conta de é, tantas fotos, tantos vídeos, nós não revisitamos aquele momento, diferente de quando tá no físico, né? sim, E então eu tenho criado esse hábito aí na vida, né? Pra ter lembranças até pra minha filha, pra minhas sobrinhas, enfim, né? sim, E, e quando tudo vira conteúdo, a gente perde a privacidade e o valor do secreto. A gente perde isso, né? exato. E Jesus já nos ensinava sobre a importância do que é feito no secreto. Quando a nossa vida vira uma vitrine constante, a gente passa a viver para o aplauso dos outros e não para a experiência em si. É o momento em que a exposição custa a nossa paz, que a gente começa, que nem você falou, vou tirar uma foto, mas tem que estar perfeita. Ai, eu, eu só gosto desse lado, eu gosto, É, tem que estar nesse ângulo. Ai, se arruma aí, pessoal, tipo, sabe? sim, Então, acaba que gera aquela ansiedade e é só por uma, por aquele momento, depois passou. E você não vive o que era para ter vivido, aquele momento realmente que você tava com os amigos, com as pessoas ali, né? Só pensando em um feed. sim. Quando você comenta de perder a privacidade, né? Me remeteu muito à memória a Ana Carolina Oliveira, que é a mãe do caso da Isabela Nardoni, né? É, Nossa, como todo mundo sabe, né? Enfim, o que aconteceu com a menina, infelizmente. Mas ao decorrer do tempo, isso é uma coisa que me marca muito. Eu ainda acompanho nas redes sociais, hoje ela está com uma vida totalmente ativa, mas
o quanto de foto, o quanto de foto é impressionante, o quanto de vídeo, de foto que ela tem da menina. Apesar dela ter ido muito cedo, né? Eu não recordo agora se foi 5 ou 6 anos que ela faleceu, a menina, mas ela tem muita foto, muito vídeo, e assim, já passaram muitos anos, né, do falecimento dela, e ainda assim, de tempos em tempos, aparece uma foto inédita. Ela posta uma coisa inédita, assim, que ninguém nunca viu, porque é realmente, assim, um, um legado, assim, né? Como que eu posso dizer? Um arquivo muito grande que ela deixou, que ela fez para a própria filha desfrutar, apesar de tudo que aconteceu, não desfrutou, mas ela tem aquilo com ela. Então, assim, o quanto que quando a gente vai revisitando, a gente vai é, lembrando e vivendo aqueles momentos. E É, são momentos dela, que tá guardado com ela. Talvez se ela tivesse exposto tudo na internet, com aquela fatalidade, estaria tudo exposto e tudo sendo revisitado de outras formas, né? De formas é, negativas. Ela estaria sendo totalmente exposta de fato, né? Porque às vezes a gente tem também uma visão tipo assim, eu não sou uma pessoa famosa, não trabalho com mídias, não trabalho com isso, e a gente acha que a gente não está sendo exposto só porque, basicamente o meu Instagram, meu Facebook é meus vizinhos, meus amigos de escola, minha família, tipo, como que uma foto minha vai vazar, gente? A é, internet, infelizmente, é uma terra sem lei, né? Tipo assim, qualquer um, quando você posta, você tem que estar ciente de que, assim, pode estar no mesmo segundo nos Estados Unidos, alguém vendo e curtindo e salvando aquela foto, fazendo qualquer outra coisa. Enfim, o quanto que também tem essa parte perigosa, né? Dessa exposição excessiva que a gente se expõe, é nós que nos colocamos é, nisso, né? É, mas o pior fruto realmente de tudo isso é a comparação silenciosa também. A gente acorda, abre o Instagram, em 5 minutos ali fica rolando e tal. A gente consome diversas coisas, corte de cabelo, viagem, casamentos, né, coisas perfeitas, né, relações de amizade, enfim. E o que acontece? A nossa vida real é comum e começa a parecer sem graça e frustrante. Parece que tudo aquilo que está sendo exposto ali é o que é bom, é o que é legal, é o que é prazeroso. E a gente começa a perder a beleza da nossa vida. A gente começa a olhar pra é, gente e fala, nossa, que insignificante, nossa, que chato isso, nossa, que aquilo. E a gente entra num loop de comparação infinito que a gente não percebe quando entra. O mais triste é isso, que você não percebe, poxa, foi a partir dali daquele dia que eu comecei a comparar minha vida, é silencioso. Realmente, assim, a é, expressão, por mais, né, infelizmente que seja, ela é muito real, muito ao pé da letra. É uma comparação silenciosa que a gente começa a viver. é. E é uma armadilha terrível. A gente compara os nossos bastidores, que tem louça na pia, cansaço e dias ruins, com o palco iluminado e editado É, dos outros. E essa comparação silenciosa rouba a nossa gratidão pelo que Deus já nos deu. sim. A gente é, vive só no futuro dos outros, no presente dos outros e não olha para o nosso presente, não olha o que Deus tem feito e o que Deus ainda pode fazer nas nossas vidas. A gente, que nem você falou, a gente. Eu acho que isso sempre existiu, a comparação, ela sempre teve, né? Sim. Eu acho que antes era muito inveja, né? A questão da inveja. O É, pessoal falava muito, só trocou de nome agora, é mais é, comparação. é quase a mesma coisa, né? Se for na É, entrelinha, é e é perigoso porque você não. Você, infelizmente, você não vê, não consegue ser grato a Deus, fiel naquele pouco que Deus te deu, sabe? exatamente. E Infelizmente. sim. Mas como a nossa base aqui é a vida real, com os pés, né, na palavra, com os pés, né, na rocha que é Cristo, como que a gente pode virar essa chave, né? Como ter um uso consciente nas redes sociais? É possível? Olha, me lembra muito o livro recente que estou lendo, da Fernanda Witwicki. Aí, Ensaiei um pouco, gente, para falar o nome dela, que é muito difícil. é. Quem ouviu, ouviu, dá pra repetir, Não dá para repetir. Da Fernandinha, é o livro da Fernandinha, né? chamado Luz aos Olhos. E ela fala exatamente sobre buscar um chamado à lucidez espiritual em meio a essa Babilônia digital, né, que a gente vive. E a Fernanda aborda que a tela do celular muitas vezes embaça a visão que a gente deveria ter de Deus, de nós mesmos,
de nós mesmas e do próximo. E o primeiro passo do uso consciente é clarear essa visão e entender que a nossa identidade está ancorada no Senhor e não no algoritmo. Esse livro, ele tem, assim, eu tenho lido ele aos poucos, porque a cada capítulo ele tem ido direto no meu coração. Sabe aquele Uhum. livro que você lê e fala assim, nossa, sabe? E esse livro, ele tem falado muito comigo sobre essa questão, né? São tão as coisas que a gente nem percebe que tá fazendo. A questão de ficar o tempo todo no celular, esquecer de dar atenção para os nossos familiares, para os nossos filhos. É, ela até fala sobre uma lembrança que é uma lembra, algo, né, que ela tem na memória ela fala assim no livro que ela quando pequena via a mãe dela, tem a lembrança da mãe dela na cozinha, mexendo fazendo comida, com a mão ocupada segurando as panelas, varrendo a casa, fazendo as coisas, cuidando dela. E hoje ela olha assim, a lembrança que os filhos dela pode ter dela é de um celular na mão Nossa, e ela mexendo na outra coisa, não dando atenção inteiramente a algo, sabe? sim. E isso tem mexido bastante comigo sobre o uso consciente há um tempo, né? A gente sempre fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, ter, ter esse tempo mesmo, se tá com a família, dá um tempo para a família, para os amigos. Se vai mexer no celular, mexe, mas com consciência, não fique horas e horas, sabe? Que aí seu dia vai, e a gente tem o costume de falar hoje em dia que, ai, nossa, os dias estão passando muito rápido. Não, os dias não estão Verdade. passando muito rápido, é porque a gente passa muito tempo conectado e o que é o essencial, o que é para nós fazermos, a gente acaba deixando de lado, acaba perdendo tempo, porque a gente está gastando nosso tempo com coisa É, que não traz frutos, né? sim, pegando esse gancho aí da questão do tempo, é muito real, falando de uma experiência minha, né? Me expondo até, porque eu tenho praticado alguns exercícios em casa, né? Treinos diários. E eu tive uma questão com a coluna, fiquei um tempo sem fazer, e para retomar é muito difícil. E ali a minha proposta era de 20 a 30 minutos em casa, não era uma coisa muito, né, extraordinária. Sim, E o quão rápido esse tempo passa no celular. Quando você muito. tá ali o meu aplicativo do Instagram, ele é bloqueado para 30 minutos por dia. Então, assim, ele dá os alertas, né? Ele não bloqueia de uma vez, mas ele dá alerta. Tipo, você já passou 25 minutos né? Já fecha assim, deu 30 minutos. E o quão rápido é? Tem dias que não, tem dias que, né, à noite não chega a apitar, mas tem dias que tipo, de manhã eu falo, nossa, mas eu já fiquei tudo isso no Instagram, tipo, já ficou aquela meia hora que é quase impossível de fazer um exercício de 20 Nossa. a 30 minutos, eu já fiquei no Instagram, né? Mas, voltando aí um pouco à sua recomendação, ela é muito bem colocada, né, no nosso tema de hoje. Eu ainda não li o livro na íntegra, mas a Fernanda é uma escritora que a gente acompanha bastante, né? Tem é, um bom embasamento, né, para fala sobre o assunto. E vi algumas postagens, né? Acompanhei alguns trechos, né? Alguns recortes do livro, né? E realmente, assim, nos traz muito luz aos olhos, literalmente, né? É, Abre muito a nossa mente, o nosso consciente. Ele destrincha muito bem as nossas cegueiras diárias, né, com o celular. isso. O uso consciente, ele exige limites práticos, que é o que a gente tem falado aqui, né? Às vezes a gente não vai conseguir naturalmente ter esses bloqueios, a gente vai precisar buscar os bloqueios, né? Buscar um aplicativo aí de segurança que bloqueio, né? Eu coloque um tempo ali, um limitador, enfim, colocar intencionalmente outras atividades, né, ao decorrer do dia que te afastem daquilo, como exemplo, o próprio treino, né? Treinar, malhar, a palavra que a pessoa quiser usar. Por mais que você consiga ali ficar com seu foninho ouvindo uma música ou uma série, você não vai ficar ali na rede social, não tem condição, gente. Você ficar ali se movimentando e ali no celular conectado, fazendo outras coisas, né? Enfim, você vai desligar um pouco. Então, criar algumas, né? O jejum de telas, não levar o celular para mesa de jantar, é uma coisa assim que deveria ser regra nacional, Universal. mundial, tipo universal, gente. Não se leva.
enfim. E decidir também quem a gente segue, né? Fazer essa limpeza, né? De tempos em tempos, né? É muito interessante você ver o que realmente te agrega ou não, porque tem sentido você estar seguindo aquela pessoa, né? Acompanhando o dia a dia, ela traz algo benéfico para você ou não, dentro do seu padrão de vida, dentro da sua realidade, dentro do que você acredita, né? Se um perfil te causa inveja ou inferioridade, o deixar de seguir é saúde mental e espiritual. Né? A gente precisa ter essa maturidade de falar, nossa, eu tô olhando aquilo ali, eu tô desejando ter aquela vida de uma, né, tipo assim, num lugar que é negativo, não é uma coisa, nossa, que legal que ela tá conseguindo fazer aquilo, nossa, poderia ser eu, deveria ser eu, ou tipo, nossa, não merece, por que ela consegue ou não? Então, ou, né, esses sentimentos, essas flechas que vêm na nossa mente, a gente precisa ter maturidade, né? Se não tá fazendo bem, aparta, né? Afasta disso, deixa de seguir, deixa de acompanhar para nossa própria saúde, né? Para a gente É, fazer a manutenção mental, espiritual, para aquilo não nos afetar. Como você falou no início, né? O problema, a grande questão não são propriamente as redes sociais, é o uso, quem está por trás, né? Quem está usando, não é a ferramenta em si, é quem está manuseando a ferramenta, não é isso mesmo? é. Com certeza. Precisamos resgatar as conexões reais, olhar nos olhos de quem está na nossa frente, tomar um café sem precisar postar a foto da xícara É, e viver o presente, né? A tecnologia deve servir à nossa vida e não nos escravizar. sim, realmente. Que a gente use as telas para abençoar, né? Trabalhar, nos conectar, mas sem esquecer de viver o mundo real do lado de fora do celular, né? É, perfeito. Pessoal, estamos chegando a mais um fim, Ah, e- ao fim de mais um episódio do Entre Fases. Que nessa semana você possa fazer o teste de guardar um pouco mais o celular e focar nas presenças reais. sim, com certeza. Menos tela e muito mais presença, né? Se você tem se sentido sobrecarregado olhando a vida dos outros no feed, acalme seu coração. Esquece a internet por um minuto e lembra do lema diário. Respira fundo e repita com a gente. Estamos Estamos crescendo crescendo. e isso é Isso é suficiente. suficiente. É isso aí, gente. Compartilhe o episódio com aquela amiga que precisa acelerar um pouco o uso do celular. Deixe seu comentário nas redes sociais sobre quais limites você vai colocar essa semana. Fiquem com Deus e até a próxima fase. Não esquece de seguir o Entre Fases na sua plataforma de áudio favorita e ativar o sininho para não perder nada. Um beijo no coração de vocês.